A primeira pergunta que eu gostaria de fazer é com relação à papelaria, que foi muito discutida, que ela estaria fornecendo carne, que não poderia. No CNPJ, na documentação dessa empresa, é permitido ela também oferecer esse serviço? Júnior, bom dia. Eu quero agradecer a você a oportunidade e dizer que sua primeira pergunta. O que determina o que uma empresa quer vender não é a fachada que está na sua estrutura física, e sim o que reza no KNAI. O que é o KNAI? É aquilo que a Secretaria da Fazenda autoriza você a vender. E no KNAI dessa papelaria, ele contempla gêneros alimentícios. Eu vou lhe dar outro exemplo. Essa mesma papelaria, ela vende para várias cidades. Eu vou dar um exemplo do litoral leste. Ela vende para outras cidades como Pinoretama, Cascavel e Aracati. Então, assim, não é exclusivamente venda para o Aquiraz, ela vende para vários municípios. E isso, eu faço parte da comissão processante, tive o cuidado de ver. E no KNAI é permitido essa empresa vender merenda, é tanto que ela tem contratos não só com a Aquiraz, mas com outras cidades. Foi colocada a suposta condição de que a merenda havia sido desviada, né? Vocês tinham estrutura para poder receber? Esse material realmente foi entregue? Bom, a gente só pode trabalhar em cima de fatos, né? O que se colocou, Júnior, a comissão teve o cuidado de analisar e nós não se conseguiu comprovar nada do que foi dito. Certo? Então, assim, é difícil eu afirmar e fazer um relatório como nós fizemos, simplesmente em cima de hipóteses. Ah, foi supostamente feito isso. Mas, no fato, não tem nada de concreto. Nós não achamos, dentro da análise documental, nada que pudesse provar o que foi dito. Vamos agora abordar um outro tema também que não pode deixar de ser discutido, que são as pedaladas fiscais, que foi um outro processo que surgiu após a merenda escolar. E a população também ficou muito confusa. Essa denúncia dava conta de que o prefeito teria abusado dos recursos do município, com contratações, essa relação toda. Como foi que vocês, naquele momento, receberam essa segunda denúncia? Bom, eu não faço parte dessa comissão, né? Uma outra comissão que os membros é o presidente da Caixa, e o vereador Neide Queiroz e o vereador Cláudio Ones. Mas eu tive acesso ao processo. O que é que eu quero explicar à população? Esse processo de possíveis pedaladas fiscais, elas são referentes a março e abril de 2021. Nós estamos recém-saídos de uma pandemia, 2020. Nós estamos saindo de um final de gestão e adentrando uma nova gestão. E a segunda onda, que todos nós sabemos, foi muito mais forte do que a primeira. Qual é a situação desses meses que eles falam do aumento da folha de pagamento? Contratação de médico. Veio um projeto de lei para esta casa e foi aprovado pelos vereadores, aumentando o plantão de médico, de enfermeiro e de outros profissionais para trabalhar na tenda Covid. Por quê? Eusébio, Fortaleza e outras cidades estavam pagando 50% a mais do que os nossos médicos recebiam. Então, o que aconteceu? Nós estávamos ficando sem médico. Então, Júnior, ficou a questão. Você recupera a questão salarial do médico para cuidar da nossa população naquele auge da Covid, ou você deixa o povo morrer? Existiu na primeira onda, a gente ia para o hospital de Aquiraz e todo mundo era atendido junto, quem estava doente, quem não estava. E isso levava a um índice de infecção muito grande. O que o prefeito fez, como médico, com cuidado da cidade, criou um núcleo Covid. Você tinha um espaço que ficava ali bem próximo ao hospital, mas todo mundo isolado, fazia o seu teste, recebia na hora, para evitar o contato com quem já estava doente. Outra questão que impactou muito forte, a decisão da doutora Sandra, que obrigou não, fez com que o município desse posse imediata à banda municipal. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração. E um outro fato, na gestão do prefeito Bruno não foi criado esses cargos. Todos esses cargos já existiam em gestões anteriores, especialmente na anterior, eles só não estavam preenchidos, porque se eu tenho profissionais trabalhando numa pandemia que era Covid, o Covid terminou no final da gestão do prefeito, nos 2 primeiros meses, eu não vou preencher esses cargos, eu não vou ter necessidade. Mas a partir do momento que eu tenho uma pandemia, eu tenho que ocupar esses cargos. E houve também, além da ocupação dos cargos, a questão da recomposição salarial para permitir que esses meses pudessem ficar no município. Então, é para a população entender. E outra, esse processo ainda é mais frágil ainda. Ele ficou até difícil de se fazer uma defesa, porque o que se apresentou como prova era simplesmente absurdo, essa questão das pedaladas que eles consideravam. Para a gente finalizar a questão da merenda, essas decisões que caíram da Justiça mostraram que todas essas denúncias que inicialmente foram colocadas, elas têm falhas, elas não foram regadas de provas suficientes para que pudessem levar esse processo à frente. Isso, na sua palavra, na sua versão, na sua visão, comprova exatamente o que o senhor está me dizendo agora, a fragilidade do processo. Fica-se encerrado esse processo da merenda? Na realidade,
o que a Justiça fez, ela comprovou o relatório que a nossa comissão apresentou, de que realmente não existe prova suficiente. Nós não colocamos prova suficiente nem para levar o prefeito a uma sessão de julgamento. Imagine a condenação do mesmo. Então, hoje ontem o que a Justiça manteve é exatamente o relatório que mostra que a comissão trabalhou de forma imparcial a não levar um possível julgamento de alguém por falta de provas. Quando se fala que os secretários, eles têm a liberdade nas suas ações, né? O prefeito, ele criou essa ideia de não ficar à frente de todas as secretarias. Foi uma ideia do prefeito nessa gestão? Na realidade, essa estrutura administrativa, ela foi, se não me falha a memória, 2009 ou 2010, na época do ex-prefeito Edson Sá. Foi feita uma descentralização administrativa. Pelo tamanho da prefeitura de Aquiraz hoje, e isso é prático nas grandes prefeituras, existe uma descentralização administrativa. Cada secretário ele responde e ordena a sua despesa. Por que que eu digo para você? Não que o prefeito tenha passado essa responsabilidade, mas hoje existe essa descentralização. E para que hoje você tem secretários, você tem ordenadores, você tem assessores? Exatamente porque é impossível um prefeito de uma cidade, por menor que seja, ele dar conta de quem recebe a merenda, de quem distribui a merenda. Então, quando ele fala na descentralização administrativa, não que ele não seja responsável, mas na realidade, para determinados tipos de assunto, e aí onde eu digo, as pessoas precisam entender que existem problemas, supostamente crimes de gestão, que esse crime, se for cometido, no caso, são feitos por quem faz a gestão, que são os secretários. E existe de governo. Esse governo, aí sim o prefeito é responsável, direto, que é percentual constitucional e outras coisas que vai diretamente para o prefeito. Então, o nosso relatório foi em cima de mostrar à população que o prefeito não pode se responsabilizar por algo que a gestão, que ele não faz gestão sozinho. Nós temos secretários para isso. Mas não, se tivesse irregularidade, obviamente, que nós teríamos também colocado, como fizemos no nosso relatório, algo para que o prefeito pudesse responder. Mas, como eu disse para você no início, não foi provado nada que pudesse abonar com isso. Se houvesse realmente, se tivessem sido realmente colocadas provas nesse processo, o prefeito ele abriria as portas para mostrar o responsável? Com certeza. E a comissão iria apontar. Agora, a questão é, para você, vou dar um exemplo aqui para a população entender. Nesta casa, existem duas comissões para o mesmo assunto. Uma comissão processante, que essa comissão ela levaria à cassação do prefeito, e uma comissão parlamentar de inquérito, com a CPI, que era um instrumento realmente apropriado para isso. Porque eu não posso simplesmente chegar aqui e dizer, olha, essa comissão é para caçar o prefeito. Você caçar, você tirar um mandato de um prefeito ou de um deputado, de um governador eleito pela vontade popular, precisa ter provas robustas. E isso, infelizmente ou felizmente, não aconteceu. A população também ficou muito surpresa no dia que o próprio denunciante esteve participando da sessão e o advogado que defende o prefeito, ele tentou indagar o denunciante com algumas questões e ele não respondeu. Aquilo deixou muito mais certo de que esse processo poderia ser uma perseguição? Sem dúvida. A vida do cidadão aqui, esta casa, não ficou claro. Ele não sabe o que ele assinou. Ele não fez aquela denúncia. Ele simplesmente foi usado para assinar aquela denúncia, né? Inclusive, é um rapaz, filho de duas grandes personalidades dessa cidade. Meu professor, a Taliba, filho, né? A professora Fernanda, que é outra grande profissional, referência. Eu digo que usaram da fragilidade, por ser órfão. Não foi bacana a situação. O rapaz não sabia nem o que ele tinha assinado. Então, mostrou ainda mais à população de que aquilo ali é perseguição política. O que eu acho, Juninho, que hoje a gente vive, e eu tenho dito, você já acompanhou eu dizendo isso aqui, eu vou repetir. Eu acho que a oposição ela tem que existir. Eu acho que a fiscalização ela tem que acontecer. Eu só preciso entender que eu preciso aceitar a vontade popular. O prefeito foi eleito. Ele se fizer alguma coisa errada, agora eu não posso simplesmente estar aqui todo mês criando a comissão processante, criando a CPI, para atrapalhar a cidade. Porque não atrapalha a vida do prefeito, não, Juninho. Quem perde é a cidade. Uma estabilidade política que a cidade de Aquiraz vive hoje, você não tem investidor, você não tem estabilidade de fornecedor, de profissionais, a gente não sabe, hoje estou aqui, amanhã posso não estar. Então isso gera um clima muito ruim na cidade. Agora, entendo, respeito e já fiz. Agora, fiz uma oposição diferente.
uma oposição que jamais foi feita à minha cidade. E sim alguns atos que eram praticados. E eu acho que os meus colegas têm que continuar fazendo agora, fazendo de uma outra forma, porque a forma que está sendo feita não está atrapalhando o prefeito, vou repetir, mas está atrapalhando a cidade. Como é que o prefeito vai conseguir colocar em prática tudo o que ele havia prometido com essa pressão que o senhor me passa nesse momento e com essas condições? Como vai ser? Vocês vão conseguir superar e fazer o que havia se prometido no início? Júnior, se a gente pegar o plano de governo do prefeito Bruno, eu acredito que nesses 2 anos eles fez 70%. Mesmo com toda a dificuldade, com a estabilidade política, ele conseguiu 70% colocar em prática. Esses outros 30%, eu acredito que vai haver um bom senso. Eu acredito que a população de Aquirada já entendeu o processo que acontece. E é importante que ela saiba que hoje não se administra uma prefeitura sem Câmara. Não seria impossível. E eu espero que haja, nesses próximos anos, por parte dos meus colegas, um bom senso, uma outra atitude. Não, que vou repetir, que deixe de fiscalizar, que deixe de fazer oposição. Não, mas que possa pensar na cidade. Que a cidade hoje, que todos nós somos vereadores, moramos, temos nossas famílias aqui, ela tem perdido muito. Aquiraz vive um momento de boom imobiliário. A cidade está bombando em construções, em hotéis, em grandes empreendimentos. Então, entender que isso é bom não para o prefeito, esquecer que o prefeito ele é passageiro. Nós somos prefeito, mas passageiro, mas a cidade ela vai ficar. E esses benefícios vão ficar para os nossos filhos, para os nossos netos. Então, eu espero que esses próximos 2 anos a gente possa ter uma estabilidade política maior para que a nossa cidade possa avançar ainda mais.